Coração a mil, mãos trêmulas, o mundo girava para Sofia enquanto o autocarro parava. O vento frio cortava o rosto dela, em rajadas geladas. Sofia estava na paragem do autocarro, mudando o peso de um pé para o outro para se aquecer. O bebê nos seus braços, o pequeno Léo, mexia-se debaixo do cobertor azul, com as mãozinhas a espreitar. Ela ajeitou-lhe o gorro, os dedos a tremer ligeiramente, sem saber se era do frio ou das memórias que ameaçavam regressar. As ruas matinais do Porto ainda estavam a acordar. O zumbido do trânsito e o brilho dos faróis criavam uma sinfonia tranquila, em total contraste com a tempestade que rugia no peito de Sofia. O último ano tinha sido uma jornada brutal, mas ser mãe solteira nunca fez parte dos seus planos. Agora, ela estava apenas a tentar adaptar-se. Por Léo, ela faria qualquer coisa. Ela levantou o olhar quando ouviu o rugido familiar de um carro de luxo preto a aproximar-se. O seu coração falhou uma batida, um calafrio a percorrer-lhe a espinha. E não era do frio. Ela reconheceu o carro imediatamente. A matrícula personalizada era inconfundível. A porta abriu-se e um homem saiu. Diogo Pereira, CEO da empresa Pereira, e o homem que lhe tinha prometido o mundo. Ele parecia tão incrivelmente polido como sempre. O seu fato escuro a abraçar a sua figura alta, o seu cabelo preto curto penteado na perfeição, os mesmos olhos cinzentos de tempestade, que costumavam suavizar-se quando olhavam para ela, agora varriam o passeio com uma indiferença distante. Mas então, o olhar dele parou nela. Por um momento, o tempo pareceu estilhaçar-se. O ruído do trânsito desvaneceu-se. O vento parou. Havia apenas eles parados em margens opostas de um abismo que ambos tinham criado. Os olhos dele deslizaram para o embrulho nos seus braços. Léo mexeu-se, soltando um gorgolejar suave. As sobrancelhas de Diogo franziram-se com confusão, e depois algo mais brilhou nos seus olhos. Surpresa, talvez até pânico. Sofia. A sua voz era baixa, cautelosa, como se temesse que dizer o nome dela partisse uma ilusão. A garganta de Sofia apertou. Ela abraçou Léo com mais força, os seus dedos a curvarem-se protetoramente à sua volta. Diogo? Ela disse o nome dele como se estivesse a fechar uma porta. Ele deu mais um passo para perto. Os seus sapatos polidos quase não faziam barulho no pavimento. Ele olhou fixamente para o bebê e depois de volta para ela. Este é o teu filho. Ela forçou-se a encarar o olhar dele, os seus olhos castanhos a endurecerem. Sim, o meu filho. Um músculo na mandíbula de Diogo contraiu-se. Os seus olhos procuraram no rosto dela respostas que ela não estava disposta a dar. Eu não sabia que tinhas um bebê. Não saberias, ela disse friamente. Tu foste embora há um ano. Lembras-te? A acusação pairou entre eles como geada, afiada e cáustica. Os olhos de Diogo turvaram-se com uma mistura de culpa e confusão. Ele deu mais um passo em frente. A sua voz suavizou-se. Sofia, eu não... Não o quê? Ela interrompeu-o, a sua voz a tremer. Não tiveste a intenção de desaparecer por um ano, de me deixar a esperar, a perguntar-me se sequer te importavas depois de 5 anos juntos? Diogo encolheu-se. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O que é que ele podia dizer? As suas razões, fossem elas quais fossem, sentiam-se vazias agora. O olhar de Sofia caiu para o chão. A sua mandíbula apertou. Ela tinha praticado este confronto 100 vezes na sua cabeça, mas a realidade era mais desordenada. Respirou fundo, armando-se de coragem. Não importa mais. Eu segui em frente. Nós seguimos em frente. O autocarro aproximou-se, os travões a chiar quando parou. Ela ajeitou o cobertor de Léo e deu um passo em direção à porta aberta. Sofia, espera, disse Diogo,
a sua voz com um toque de desespero. Tu estás casada? Os olhos dela voltaram para ele, a sua expressão inescrutável. Sim, o rosto de Diogo desfez-se, os seus ombros caíram ligeiramente. Ele assentiu, a sua mandíbula cerrada. Eu vejo. Mas algo nos seus olhos não correspondia totalmente à sua calma exterior. Uma suspeita, um vislumbre de dúvida. Ele viu-a subir os degraus do autocarro, o bebê aninhado firmemente nos seus braços. A porta fechou-se e o autocarro partiu, deixando Diogo sozinho na calçada fria. O vento frio passava pelo seu casaco, mas ele quase não o sentiu. A sua mente era uma tempestade de perguntas. Ele repetiu a imagem do bebê, os caracóis escuros a espreitar por baixo do gorro, a curva do seu narizinho. Algo estava a roer os cantos da sua mente, os olhos do bebê. Por um segundo fugaz, ele poderia ter jurado que eles tinham a mesma cor cinzento-tempestade que os seus. Diogo Pereira ficou na calçada fria, muito depois de o autocarro ter desaparecido de vista. As suas mãos estavam cerradas nos bolsos, o vento a chicoteá-lo como um sussurro cruel. O frio no seu rosto não era nada comparado com a compreensão gelada que se afundava no seu peito. Sofia estava casada, tinha um filho e tinha seguido em frente sem ele. Ele abanou a cabeça, tentando limpar a névoa nos seus pensamentos. Por que é que isto o incomodava tanto? Ele tinha tomado a sua decisão há 1 ano. Ir embora, focar-se nas implacáveis exigências da sua empresa, enterrar-se no trabalho e na ambição. Ele tinha-se convencido de que era a decisão certa, a necessária. Mas agora a imagem de Sofia a segurar um bebê com olhos que pareciam inquietantemente familiares, estava a corroer a sua resolução. Olhos cinzentos de tempestade, iguais aos seus. Não é possível. Ele murmurou para si mesmo. Mas a semente da dúvida já tinha germinado. Ele sabia que não seria capaz de se livrar dela. Ele precisava de respostas. Ele virou-se bruscamente e caminhou de volta para o seu carro, deslizando para trás do volante. Os seus dedos agarraram o volante com mais força do que o necessário. Por um longo momento, ele ficou ali, olhando para o seu reflexo no espelho retrovisor. O homem que o olhava parecia poderoso, confiante, no controlo. A mesma imagem que ele se tinha esforçado tanto para manter. Mas por baixo dessa aparência, uma tempestade estava a formar-se. Ele ligou o motor e afastou-se, a sua mente a acelerar. Ele precisava de encontrar Sofia. Ele precisava de saber a verdade. Algumas horas depois, Diogo estava sentado no seu espaçoso escritório, no último andar da empresa Pereira, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. O sol da tarde projetava longas sombras na sua secretária de mogno, mas ele quase não reparou. A sua atenção estava no ecrã à sua frente. Ele tinha pedido ao seu assistente, Gonçalo, que reunisse informações sobre o paradeiro de Sofia no último ano. Cada clique do rato trazia um novo detalhe, um novo lembrete da vida que ele tinha escolhido deixar para trás. Sofia tinha se mudado para um apartamento modesto numa parte mais calma da cidade. Ela tinha aceitado projetos de design independentes, conciliando o trabalho com o cuidado do seu bebê. Os registros eram escassos, mas uma coisa era clara. Não havia sinal de um marido, nem certidão de casamento, nem moradas partilhadas, nem fotos de casamento. A declaração que ela tinha feito na paragem do autocarro de que estava casada era uma mentira. Um nó frio formou-se no seu estômago. Por que é que ela lhe mentiria? E se ela estava a mentir sobre isso, o que mais ela estava a esconder? O seu telefone tocou, tirando-o dos seus pensamentos. Ele olhou para o ecrã. Era a sua irmã, Ana. Ele hesitou antes de atender. Ana sempre tinha sido a única pessoa que via através das suas paredes, e naquele momento, ele não tinha a certeza de estar pronto para a sua perspicácia. Olá, ele disse, a sua voz tensa.
Diogo, estás bem? A voz de Ana era calorosa e preocupada. Pareces estranho. Ele recostou-se na cadeira. Fechando os olhos, ele disse: Eu encontrei a Sofia hoje. Houve uma pausa. Oh, ela tem um bebê, ele disse, a sua voz a baixar. E ela disse-me que está casada. Outro silêncio estendeu-se entre eles. Acreditas nela? Ele abriu os olhos e olhou para o teto. Não sei. Os olhos do bebê parecem-se com os meus. Diogo, a respiração de Ana parou. Tu achas que pode ser teu? Eu não sei o que pensar. Ele passou a mão pelo cabelo. Mas eu não posso simplesmente deixar passar. Eu preciso de saber a verdade. Então pergunta-lhe, disse Ana suavemente. Ela tem o direito de saber. E se for teu filho, ele merece conhecer-te. As palavras dela tocaram um nervo sensível dentro dele. Ele tinha passado tanto tempo a enterrar os seus sentimentos, a convencer-se de que ir embora era o certo. Mas talvez ele estivesse errado. Talvez ele estivesse a fugir de algo, de alguém muito mais importante do que ele tinha percebido. Obrigado, Ana, ele disse suavemente. Eu vou resolver isto. Tu sempre resolves, ela respondeu. Só tem cuidado. Tu não és o único que pode sair magoado. Ele terminou a chamada e olhou para o seu reflexo na janela. O horizonte desfocou enquanto os seus pensamentos se agitavam. Ele precisava de ver a Sofia novamente. Ele precisava de respostas. E desta vez, ele não a deixaria afastá-lo. Na manhã seguinte, Sofia estava na sua pequena cozinha, balançando-se ligeiramente enquanto embalava Léo. O bebê gorjeava, as suas pestanas escuras a roçar nas suas bochechas gordinhas. Ela sorriu para ele, mas o seu coração sentia-se pesado. O encontro com Diogo tinha agitado um turbilhão de emoções que ela pensava ter enterrado. A dor, a traição, o amor persistente. Tudo voltou de repente, e a mentira que ela lhe tinha contado pesava sobre ela como uma pedra. Eu segui em frente. Nós seguimos em frente. Eu estou casada. Por que é que ela tinha dito isso? Teria sido para se proteger? Para proteger o Léo do caos que o regresso de Diogo poderia trazer? Ou foi apenas para o magoar, para o fazer sentir a mesma rejeição que ela sentiu quando ele partiu? Uma batida à porta assustou-a. O seu pulso acelerou. Ela não estava à espera de ninguém. Ela hesitou. Depois foi e espreitou pelo olho mágico. A sua respiração cortou-se. Era o Diogo. Os seus dedos tremeram na maçaneta da porta. Ela considerou não abrir, fingindo que não estava em casa. Mas ela conhecia o Diogo demasiado bem. Ele não iria embora. Embora esta até conseguir o que queria. Com um suspiro, ela abriu a porta. Diogo estava lá, a sua expressão ilegível. Os seus olhos moveram-se para Léo e depois de volta para ela. Precisamos de falar. Sofia engoliu em seco. Não há nada a dizer. Eu acho que sim. A sua voz era firme, mas não cruel. Posso entrar? Ela hesitou, depois fez-se de lado. Ele entrou, a sua presença a preencher o pequeno espaço. O cheiro do seu perfume, limpo, nítido, familiar, envolveu-a, fazendo o seu peito doer. Ele virou-se para ela. Os seus olhos suavizaram-se quando olhou para Léo. Qual é o nome dele? Léo. Um pequeno sorriso tocou os seus lábios. Léo. Ele repetiu, como se estivesse a saborear a palavra. Ele olhou para ela, os seus olhos à procura. Ele é meu, Sofia. A sua respiração cortou-se. O pânico subiu pela sua garganta. Por que é que isso importa agora? Ela perguntou, a sua voz áspera. Por que é que tu te importas? Eu preciso de saber. Ela abraçou Léo com mais força. As lágrimas picavam os seus olhos. Tu foste embora, Diogo. Tu tomaste a tua decisão. Eu cometi um erro. Ele admitiu, a sua voz a quebrar. Eu pensei que estava a fazer a coisa certa, mas estava enganado. E se ele for meu filho, eu quero fazer parte da vida dele. As suas defesas desmoronaram-se.
A dor e a raiva a que ela se tinha agarrado por tanto tempo lutaram com a esperança que ela não queria sentir. Ela olhou para os seus olhos, procurando a verdade. Finalmente, ela sussurrou: "Sim, ele é teu." Diogo fechou os olhos, os seus ombros a tremer. Quando os abriu, as lágrimas brilhavam nas suas profundezas cinzentas. Ele estendeu a sua mão a pairar perto do pequeno punho de Léo. "Eu posso?" ele perguntou suavemente. Sofia assentiu, as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Diogo tocou na mão de Léo e os dedos do bebê enrolaram-se à volta do seu polegar. Um soluço escapou-lhe e pela primeira vez em muito tempo, Sofia viu o homem por quem se tinha apaixonado. O homem por trás das paredes. "Eu sinto tanto", ele engasgou. "Eu nunca devia ter ido embora." O coração de Sofia partiu-se completamente. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez, ela viu um vislumbre de esperança. E talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. O quarto estava carregado de emoção, o ar denso o suficiente para se afogar. A mão de Diogo tremia ligeiramente enquanto ele embalava os pequenos dedos de Léo nos seus. Sofia limpou as bochechas com a parte de trás da mão, tentando acalmar a sua respiração. A verdade tinha finalmente vindo à tona, mas com ela veio uma onda de incerteza. Os olhos de Léo pestanejaram para Diogo, e por um momento o mundo encolheu. Tudo o resto, a dor, a traição, os anos não falados, desvaneceu-se num zumbido silencioso. Havia apenas esta ligação frágil, tão delicada como uma teia de aranha, mas inquebrável. Diogo quebrou o silêncio, a sua voz rouca. "Sofia, eu quero estar na vida dele, na tua vida." Ele fez uma pausa, os seus olhos a suplicarem. "Eu preciso de corrigir isto." Os ombros de Sofia caíram. "Não é assim tão simples, Diogo." "Por que não?" A sua voz aguçou-se com desespero. "Eu sei que errei, sei que te deixei quando precisavas de mim, mas estou aqui agora. Por favor, deixa-me tentar." Ela abanou a cabeça, a frustração a toldar a sua expressão. "Tu achas que podes simplesmente voltar para as nossas vidas e consertar tudo com algumas palavras?" A sua voz tremeu. "Passei um ano a sentir-me abandonada, a criar o Léo sozinha, a tentar descobrir o que é que fiz para merecer isso. Eu não posso simplesmente esquecer essa dor." O rosto de Diogo contorceu-se com arrependimento. "Eu nunca quis magoar-te. Pensei que te estava a proteger." "A proteger-me?" Ela riu amargamente. "De que, Diogo? Do amor? De uma vida que poderíamos ter construído juntos?" Ele apertou a sua mandíbula, os seus olhos a piscar com uma tempestade de emoções. "De mim mesmo", ele admitiu. "Da confusão em que me estava a tornar." Ela olhou para ele, a descrença gravada em cada linha do seu rosto. "Essa não é a tua decisão." Sofia virou-se, os seus braços a apertarem-se à volta de Léo. Ela sentiu-se como se estivesse a afogar-se, ondas de raiva e dor a chocarem-se sobre ela. Diogo tinha sido a sua âncora uma vez, mas agora ele era apenas um peso que a arrastava de volta para as profundezas. Uma batida suave na porta assustou ambos. Sofia congelou. Os olhos de Diogo estreitaram-se. Ele olhou para ela, a suspeita a piscar no seu rosto. "Estás à espera de alguém?" ele perguntou. "Não", ela disse, a sua voz tensa. O seu coração batia no peito. Ela deu um passo em direção à porta, a sua mente a acelerar. A batida soou novamente, mais forte desta vez. Sofia engoliu em seco e abriu a porta um pouco. Um homem estava lá, a sua expressão tensa, a sua mandíbula apertada. Os seus olhos, frios e calculistas, passaram por Sofia para se fixarem em Diogo. Ele estava impecavelmente vestido, o seu fato à medida na perfeição, o seu cabelo louro penteado para trás. Ele irradiava um ar de controlo,
do tipo que fazia o estômago de Sofia revirar. Olá, Sofia, ele disse suavemente, a sua voz a pingar com falsa calor. Eu estava a perguntar-me quando é que finalmente irias responder. Os nós dos dedos de Sofia ficaram brancos na borda da porta. O que queres, Vítor? O sorriso de Vítor endureceu. Tu sabes o que eu quero. Diogo deu um passo em frente, os seus olhos a estreitarem-se. Quem é este? O olhar de Vítor varreu Diogo com um toque de desdém. Eu sou o homem que tem ajudado a Sofia a manter-se à tona no último ano. Ele olhou para Léo, um sorriso arrogante a curvar os seus lábios. Não pensaste que podias esconder-te para sempre, pois não, Sofia? O corpo de Diogo ficou tenso, as suas mãos a curvarem-se em punhos. O que raio está a acontecer? A voz de Sofia tremeu. Vítor, por favor, agora não. Oh, é demasiado tarde para agora não, disse Vítor, o seu sorriso a transformar-se num esgar de desprezo. Tu tens uma dívida comigo, Sofia, e eu sempre cobro. Os olhos de Diogo brilharam de raiva. Ele interpôs-se entre Sofia e Vítor, a sua voz baixa e perigosa. Eu não sei o que tu achas que tens sobre ela, mas acabou agora. Os olhos de Vítor brilharam com malícia. Tu achas que podes chegar e ser o herói Pereira? Tu não fazes ideia do que ela fez, do que ela deve. O estômago de Sofia encolheu. O peso do segredo que ela tinha estado a carregar por meses ameaçava esmagá-la. Ela tinha feito um acordo com Vítor quando as coisas se tornaram desesperadas. Um acordo de que se arrependia todos os dias. Ele tinha lhe dado um empréstimo quando ela mais precisava, mas o juro era mais do que apenas dinheiro. Ele queria poder, controlo, e estava a apertar a corda. Eu trato disto, Diogo, ela disse, a sua voz apenas um sussurro. Por favor, não te metas. Não. Diogo virou-se para ela, os seus olhos a arderem. Tu não tens de lidar com isto sozinha. Vítor riu, o som agudo e cruel. Ela tomou a sua decisão, Pereira. Ela não pode fugir disto, e tu também não. A mandíbula de Diogo apertou. Tenta. O sorriso de Vítor vacilou, apenas por um segundo. Foi o suficiente. Diogo aproveitou o momento. Tu estás com medo, ele disse suavemente. Tu sabes que se nós escavarmos o suficiente, nós vamos encontrar algo que te pode enterrar. A mandíbula de Vítor apertou. Tu não terás essa oportunidade. De repente, a porta abriu-se novamente, desta vez revelando 2 policiais uniformizados. Os olhos de Vítor arregalaram-se com surpresa. O que é isto? Ele sibilou. Um dos oficiais deu um passo à frente. Vítor Machado está sob prisão por extorsão, chantagem e fraude. O rosto de Vítor contorceu-se de raiva. Fui encurralado. Os olhos de Diogo eram de um aço frio. Tu fizeste isso a ti mesmo. Enquanto os oficiais algemavam Vítor e o levavam, os joelhos de Sofia cederam. Diogo agarrou-a, os seus braços fortes e firmes à volta dela. Acabou, ele sussurrou. Ele não te pode magoar mais. As lágrimas encheram os seus olhos. Uma mistura de alívio, exaustão e esperança. Ela olhou para ele, a sua voz a tremer. Ainda temos muito para resolver. Ele segurou o rosto dela nas suas mãos, os seus olhos a brilharem com amor e arrependimento. Nós vamos resolver. Juntos. Sofia respirou fundo, sentindo o peso finalmente a ser levantado dos seus ombros. Léo mexeu-se no seu carrinho de bebê e ela sorriu, passando um dedo pela sua bochecha suave. Pela primeira vez em muito tempo, o caminho à frente não parecia tão escuro. Sofia sentiu o peso do mundo a pressionar os seus ombros, enquanto olhava pela janela, a observar o sol de inverno a lutar para romper as nuvens cinzentas. Léo dormia pacificamente no seu berço, alheio ao caos que ameaçava desvendar a frágil paz que a sua mãe se tinha esforçado tanto para criar. Diogo estava em silêncio atrás dela, o seu olhar fixo nas suas costas. A tensão na sala era sufocante. Um lembrete da tempestade que se formava logo fora da sua frágil bolha. A ameaça de Vítor era uma nuvem escura a pairar cada vez mais perto,
e o tempo estava a escoar-lhes por entre os dedos como areia. Precisamos de elaborar um plano, disse Diogo finalmente, a sua voz baixa e firme. Sofia virou-se para ele, os seus olhos sombreados pelo esgotamento e preocupação. E que tipo de plano tens tu, Diogo? O Vítor não vai recuar só porque tu o pedes. Ele tem todo o poder aqui. A mandíbula de Diogo apertou. Não todo o poder. Eu tenho recursos, Sofia. Eu posso pagá-lo. Nós podemos fazê-lo ir embora. Ela abanou a cabeça, os seus dedos entrelaçados. Não é só uma questão de dinheiro. O Vítor alimenta-se do controlo. Mesmo que tu o pagues, ele vai encontrar outra forma de nos controlar. Ele deu um passo para mais perto. Os seus olhos cinzentos de tempestade cheios de determinação. Então, nós vamos encontrar algo para usar contra ele. Toda a gente tem fraquezas, Sofia. Nós só precisamos de encontrar a dele. Uma faísca de esperança cintilou no seu peito, mas foi rapidamente sufocada pelo aperto frio do medo. E se nós não conseguirmos? Nós vamos conseguir. A sua voz era resoluta, as suas mãos a pegarem gentilmente nas dela. Eu prometo-te, nós vamos conseguir. Sofia procurou no rosto dele, à procura do homem em quem ela costumava confiar de todo o coração. Ele ainda estava lá, por baixo das camadas de arrependimento e culpa, e embora o seu coração estivesse guardado, uma parte dela queria desesperadamente acreditar nele. Um choro suave veio do berço, e Sofia moveu-se para pegar em Léo, segurando-o perto do seu peito. Diogo observou-os, os seus olhos suavizando-se enquanto olhava para o seu filho. O peso de tudo o que tinham perdido e de tudo o que estavam prestes a perder pesava no ar. Vamos para o meu escritório, disse Diogo em voz baixa. Nós podemos traçar os nossos próximos passos lá. É mais seguro do que aqui. Sofia hesitou. Depois assentiu. Está bem. A viagem para o escritório de Diogo foi silenciosa. A tensão densa e palpável. Léo dormitava no seu assento de carro, alegremente alheio à tempestade que os rodeava. Sofia observou a cidade a passar como um burrão, os seus pensamentos a girarem. Cada volta das rodas os trazia mais perto de um confronto para o qual ela não tinha a certeza de que eles estavam prontos. Quando eles chegaram ao imponente edifício da empresa Pereira, Diogo ajudou Sofia a sair do carro, a sua mão permanecendo no braço dela. Ela permitiu-se inclinar-se para o toque dele, apenas por um momento. Foi um pequeno conforto, um lembrete de que ela já não estava a enfrentar isto sozinha. Eles entraram no elevador, as paredes espelhadas a refletir as suas expressões tensas. A mandíbula de Diogo estava apertada, os seus olhos fixos nos números do andar enquanto eles subiam. Sofia respirou fundo, trêmula, a tentar acalmar a tempestade dentro dela. As portas do elevador abriram-se e eles entraram no escritório elegante e moderno. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, os edifícios banhados na luz fria do inverno. O espaço era imaculado, tudo no seu lugar, um contraste nítido com o caos da sua situação atual. Diogo colocou o carrinho de Léo no sofá de couro, ajeitando o cobertor à sua volta. Sofia sentou-se, as suas mãos fortemente entrelaçadas no seu colo. Diogo sentou-se ao lado dela, a sua presença sólida e tranquilizadora. Nós vamos superar isto, ele murmurou. Eu juro. Antes que Sofia pudesse responder, a porta abriu-se de repente. Gonçalo, o assistente de Diogo, correu para dentro, o seu rosto pálido e assustado. Senhor Pereira, tem de ver isto. Ele entregou um tablet a Diogo, a sua mão a tremer ligeiramente. Diogo franziu a testa e pegou no dispositivo, os seus olhos a examinarem o ecrã. A cor abandonou o seu rosto. O coração de Sofia bateu com força enquanto ela se inclinava para ver o que o tinha abalado.
O ecrã mostrava uma notícia. O título a brilhar em negrito. Escândalo na empresa Pereira. CEO ligado a agiota duvidoso. Por baixo do título havia uma foto de Diogo e Vítor, tirada num evento de alto perfil anos antes. O artigo estava cheio de meias-verdades e insinuações, pintando Diogo como um homem enredado em negócios perigosos. Era claro que Vítor tinha vazado a história, distorcendo a narrativa para fazer parecer que Diogo era cúmplice dos seus esquemas. As mãos de Diogo tremeram com uma raiva mal contida. Aquele desgraçado. A mente de Sofia acelerou. Isto era exatamente o que Vítor queria. Destruir as suas vidas, arruinar qualquer possibilidade de um futuro juntos. O pânico borbulhou dentro dela, mas ela forçou-se a manter a calma. Diogo, ela sussurrou. O que é que fazemos agora? Ele respirou fundo. Os seus olhos endureceram com determinação. Nós lutamos. Antes que ela pudesse perguntar como, a porta abriu-se novamente. Desta vez, Vítor entrou. A sua atitude arrogante e predatória, o seu sorriso malicioso e de quem se sente no controlo. Belo escritório, Pereira. Ele arrastou as palavras, os seus olhos a brilharem com malícia. Pensei em passar para te dar os parabéns pela tua nova fama. Diogo levantou-se. O seu corpo, um arame tenso, pronto para partir. Tu foste demasiado longe, Vítor. O sorriso de Vítor alargou-se. Oh, eu não acho. Isto é apenas o começo. O seu olhar deslizou para Sofia, frio e calculista. Devias ter me ouvido, Sofia. Agora ambos vão pagar o preço. As mãos de Sofia curvaram-se em punhos. Tu não nos controlas, Vítor riu. Não controlo. O mundo pensa que o teu menino de ouro está na cama comigo. A empresa dele vai desmoronar. A reputação dele vai ser arruinada. E ambos não terão mais para onde ir. A voz de Diogo era como gelo. Nós vamos expor-te. A verdade virá à luz. O sorriso de Vítor vacilou, apenas por um segundo. Foi o suficiente. Diogo aproveitou o momento. Tu estás com medo, ele disse suavemente. Tu sabes que se nós escavarmos o suficiente, nós vamos encontrar algo que te pode enterrar. A mandíbula de Vítor apertou. Tu não terás essa oportunidade. De repente, a porta abriu-se de novo. Desta vez, revelando 2 policiais uniformizados. Os olhos de Vítor arregalaram-se de surpresa. O que é isto? Ele sibilou. Um dos oficiais deu um passo à frente. Vítor Machado está sob prisão por extorsão, chantagem e fraude. O rosto de Vítor contorceu-se de raiva. Fui encurralado. Os olhos de Diogo eram de um aço frio. Tu fizeste isso a ti mesmo. Enquanto os oficiais algemavam Vítor e o levavam, os joelhos de Sofia cederam. Diogo agarrou-a, os seus braços fortes e firmes à volta dela. Acabou, ele sussurrou. Ele não te pode magoar mais. As lágrimas encheram os seus olhos. Uma mistura de alívio, exaustão e esperança. Ela olhou para ele, a sua voz a tremer. Ainda temos muito para resolver. Ele segurou o rosto dela nas suas mãos, os seus olhos a brilharem com amor e arrependimento. Nós vamos resolver, juntos. Sofia respirou fundo, sentindo o peso finalmente a ser levantado dos seus ombros. Léo mexeu-se no seu berço e ela sorriu, passando um dedo pela sua bochecha suave. Pela primeira vez em muito tempo, o caminho à frente não parecia tão escuro. A sua história de amor não era um conto de fadas, mas sim uma história de pessoas reais, de erros, de perdão e de um amor eterno, que resistiu ao tempo e a todas as provações, provando que o amor é a única coisa que realmente dura para sempre.